para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós teríamos uma outra palestrante. Ela não pôde vir, então foi pedido a mim que viesse substituí-la. Aqui estou, muito feliz, inclusive. E falarei hoje, então, da lei do amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso começar essa minha fala de hoje, meus irmãos, com o que João, no capítulo 4, versículo 8, disse. Claro, repetindo o nosso Mestre Jesus, que afirmou sempre que Deus é amor. Deus é amor. Nosso Mestre Jesus nos ensinou, através da sua vida, dos seus ensinamentos, do seu exemplo, como se vive em comunhão com Deus. E também nos mostrou, então, que a finalidade do espírito mortal em toda a sua evolução é entrar em comunhão com Deus. Porque todo o processo evolutivo se relaciona com essa comunhão com Deus, com a comunhão com o amor divino na prática do amor. Porque para conectar-se com um Deus de amor, obviamente, nós precisamos amar. Então, se Deus é amor, a maior lei do universo, a lei que rege realmente, harmoniza, ordena o universo exterior e o nosso universo interior e a vida existente, é a lei do amor. E nós não vamos nunca vivermos em paz e sermos felizes aqui na terra ou desencarnados se nós não amarmos. Onde está o amor, não existe egoísmo, não existe orgulho, não existe o sofrimento, não existe a separatividade. Existe sempre a felicidade, a boa vontade, o crescimento evolutivo. Porque o amor é como um impulso divino. O amor é o que dá sentido à nossa vida. Ele estimula, ele harmoniza, ele equilibra o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, a nossa mente, o nosso espírito. Nos equilibramos através da prática do amor. Então nos tornamos saudáveis quando estamos buscando praticar o amor. Quando amamos, abrimos nosso coração sem reservas aos nossos irmãos, porque estamos desarmados de qualquer sentimento de julgamento, de condenação, apontando nossos irmãos de qualquer maneira que seja. Porque se eu estou animado pelo sentimento de amor, eu estou sempre benevolente, estou sempre com boa vontade para me conectar ao meu irmão, independentemente de como ele possa mostrar isso a mim. E todos nós, quando criados por Deus, temos esse sentimento em germe dentro de nós. Esse atributo divino recebemos de nosso Pai como uma herança. E Ele só nos pede que nós oferecemos a nós mesmos experiências, direcionamentos, interações, para que possamos cada vez mais desenvolver o amor em nós, que já está aqui, esperando somente um terreno fértil para que essa semente cresça e floresça em nossas vidas. Ninguém é feliz sem amar. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender e claramente aceitar. Então é importante nós começarmos essa fala de hoje nos perguntando: será que eu sou feliz? Será que eu sou realmente feliz? Porque para ser feliz, necessário que eu pratique o amor. Então eu quero ler para vocês a questão 647, aqui do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, podem negligenciá-la como fazem hoje. Vou repetir a primeira frase da resposta. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Então, para que nós possamos ser felizes, necessitamos amar. E quando nós estamos em contato com as potências, com a energia do amor, nós percebemos o benefício que nos traz a nós mesmos e também aos nossos irmãos. E claro, o nosso Mestre Jesus nos ensinou
que devemos para desenvolver esse sentimento tão difícil e hoje visto de uma maneira tão menor do que ele é, porque o sentimento, o amor, a palavra amor foi muito vulgarizada. Hoje o amor é confundido com paixão, hoje o amor é confundido com desejo, e o amor é muito mais do que isso. E o nosso Mestre Jesus então nos disse que para que nós pudéssemos praticar o amor em relação aos nossos irmãos, em relação a toda a vida existente, era necessário então que amássemos a nós mesmos antes de amar o outro. Ou seja, o sentimento de amor deve começar por mim mesmo. Para que eu possa então amar, necessito conhecer a mim mesmo. Questão 9 do livro dos Espíritos nos fala que o método mais eficaz para ser arrastado pelas imperfeições é o autoconhecimento. A partir do momento então que eu me autoconheço, eu percebo que sou um espírito imortal. Um espírito imortal, vivendo várias jornadas aqui na Terra, aqui no mundo espiritual, numa evolução lenta e progressiva para a conquista da plenitude. Então, nessa compreensão, entendo também que estou no começo do processo evolutivo. Estamos muito mais próximos da primitividade do que até mesmo do planeta da regeneração que a Terra agora está vivendo. Então, a partir desse autoconhecimento, eu começo a entender que hoje o que impera em mim ainda é o orgulho e o egoísmo. Mas a partir do momento em que eu inicio um autoconhecimento honesto, eu começo a perceber que além do orgulho e do egoísmo, outras capacidades, virtudes existem em mim e só esperam um momento para desabrochar. Isso me lembra o filósofo Sócrates, que dizia que uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Então a reflexão, o autoconhecimento é necessário para que nós possamos desenvolver o amor por nós mesmos. Porque quando eu estou propenso a essa vontade, quando eu estou buscando realmente amar a mim mesmo, eu me torno um pouco mais humilde. Porque eu começo a olhar para mim mesmo e começo realmente a me respeitar. Porque eu entendo quem eu sou e começo um processo de modificar. Começo a chegar à vida de uma maneira diferente, começo uma relação com Deus diferente, começo uma relação com os outros diferente do que eu pensava antes. Reconheço meus desejos, meus pensamentos, meu comportamento, os meus objetivos. E tudo isso eu analiso com muita paciência, com alto perdão e com boa vontade de crescimento. Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu começo a perceber como é o meu movimento. Porque se eu quero me amar, se eu quero crescer, se eu quero evoluir, eu preciso começar a analisar a minha vida. Então eu começo a pensar o seguinte: o que é que realmente movimenta a minha vida? Crescimento material? Crescimento profissional? Busca de sensação física? Será que eu busco me relacionar realmente com Deus, esperando o que Ele possa me dar de benefício, ou ser fiel a Deus? Será que minha relação com Deus é uma relação de interesse ou é uma relação de busca de fidelidade para com Deus? E com os nossos irmãos, com os meus irmãos, como eu me relaciono? Interesse pessoal, projeção social, parecer ser, parecer ter, ou realmente para servir e para ajudar? Então o autoconhecimento começa a falar um pouco mais de mim. E nesse processo, onde vou conhecendo as minhas capacidades, as minhas imperfeições, as minhas virtudes em germe, eu começo então a educar os meus sentimentos. Eu educo, eu direciono meus sentimentos através da autodescoberta que o autoconhecimento gera. E a partir disso, é claro, com muita boa vontade, eu começo uma real mudança. Eu começo inserindo na minha vida novos hábitos, características de ordem sempre enobrecedora. Trago uma conduta mais saudável para a minha mente e para o corpo, irradio alegria, irradio bem-estar. Então a existência física, ela se torna agradável, independente das condições que nós estamos vivendo. Porque o amor alimenta todo esse processo de crescimento. Além disso, ele ilumina essa sombra, essa face mais escura da personalidade que nós temos, fazendo com que nós conheçamos as nossas dores, nossas dificuldades, nossas imperfeições, e auxilia muito o amar a si mesmo na autoestima, porque como nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles,
nós temos uma dificuldade muito grande nesse processo de nos enxergar nós mesmos. Porque quando nós estamos buscando um autoconhecimento honesto, nós vamos encontrando várias, como ela mesmo diz, podridões em nós. E alguns de nós, quando em contato com esse lado mais sombrio, acabam se desesperando, acabam vendo mais dificuldade e acabam desistindo do processo. Por isso que ela nos ensina que o movimento sempre é o da amor-terapia. Amando-se, nós realizamos uma terapia com nós mesmos. É esse amor que guia realmente esse processo do autoconhecimento que vai fazer com que eu possa amar a mim mesmo. Então, nessa amor-terapia, nós não somos mais dominados pelas nossas projeções. Porque sempre, como ela nos ensina, e Jung também nos ensina, e ela corrobora essa visão, sempre que nós olhamos para um irmão e odiamos esse irmão, independentemente do que ele possa mostrar a nós, orgulho, egoísmo, ou até mesmo nada, só olhar para ele e a gente já não gosta dele, que nós estamos projetando algo de nós nesse irmão. É sempre um processo negativo de nós projetado no meu irmão. Quando eu estou, então, me autoconhecendo, essa projeção não acontece mais com tanta força como antes. Porque eu entendo que se eu vejo egoísmo no outro, eu também vejo egoísmo em mim. Se eu vejo orgulho no outro, eu também vejo egoísmo, eu também vejo o orgulho em mim. E ela finaliza dizendo que o importante, então, como estamos realizando uma amor-terapia, é que nós comecemos a olhar nossos irmãos como se fossem nossas mães. Então eu olho para o meu irmão como se ele fosse a minha mãe ou a minha futura mãe. Desse modo, o amor cresce, o amor desenvolve, ele se torna realmente uma terapia. Desse modo, torna-se libertador. O amor nos liberta desse exclusivismo das buscas somente da matéria. Nós não queremos mais deter as coisas, nós não queremos mais só possuir as coisas. Então nos liberta, porque se eu entendo que é bom para mim, eu preciso repartir, eu preciso compartilhar, porque o amor ele é sereno, ele é sóbrio, ele é reparto, ele é catalisador dos altos propósitos da vida. Quando correspondido, é claro, apesar de não precisar ser correspondido, porque aquele que ama, ama indistintamente e incondicionalmente, mas quando é correspondido, ele felicita ainda mais. Nos aproxima dos nossos irmãos, nos faz gerar amizades mais profundas com nossos irmãos, nos faz realmente buscar transcender a vida física e o que a sociedade nos pede, que é esse consumismo exacerbado, que é essa projeção do parecer ser, do parecer ter, do parecer possuir. Então, cada vez mais nesse processo, amando a mim mesmo, eu me aproximo de Deus. Porque vejamos, é muito difícil relacionar-se com Deus. Nós somos criaturas, então a criatura tem muita dificuldade em relacionar-se com o Criador, em compreender o Criador. Uma mente finita como a nossa tem muita dificuldade em entender o infinito de que é Deus. Mas a partir do momento em que eu me amo, em que eu me enxergo no outro, em que eu enxergo no outro também toda a beleza que existe no universo, eu começo a me relacionar um pouco mais com Deus. Então o processo de autoconhecimento, pessoal, é o início do amar. Porque para amar o outro, preciso amar a mim mesmo. Não conseguirei amar a mim mesmo se eu não me respeitar, se eu não pensar em mim mesmo, se eu não me relacionar comigo mesmo e com as minhas imperfeições. Desse modo, o processo já começa a me trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, e eu enfrento as condições da vida de uma maneira ainda mais decidida para que possa amar e para que possa evoluir. Mas basta só o autoconhecimento? Então, não. Porque o autoconhecimento, ele oferece amor a você mesmo, e ele modifica a forma que você olha a vida e a forma como você olha o outro. Mas quando nós aliamos o autoconhecimento com a prática do bem, então nós temos o conjunto, o movimento, para realmente encontrar a evolução. Mas como é que você pratica o bem? Como é que você pratica o verdadeiramente o bem? Será que praticar o bem é só não praticar o mal? Mas o que é o mal? O mal, na visão da população, da sociedade humana, é não matar e não roubar. Mas isso é a visão do mal selvagem. O mal é muito mais profundo do que isso. Então, o que realmente é praticar o bem? Aí eu quero ler para vocês agora mais 3 questões, aqui do Livro dos Espíritos,
que vão nos facilitar essa compreensão. Pessoal, no nosso estudo, cada questão dessa, a gente fala 20, às vezes até 30 minutos. Eu vou ler rapidamente cada uma delas aqui, e quem quiser um pouco mais de reflexão, faz isso em casa, ou venha para o nosso estudo para aprender conosco. Então, na questão 641, pergunta Kardec aos espíritos: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme a virtude de resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Ou seja, resistir ao mal já é um indício de virtude. Mas resistir ao mal, quando realmente nós podemos praticá-lo e temos a capacidade, temos o local, as pessoas, um ambiente propício para isso. Porque só não praticar o mal, dizendo não praticar o mal, mas não tendo a condição para isso, não é realmente ter virtude. Por exemplo, tenho algo contra um irmão meu e tenho a oportunidade de falar mal dele, ser maledicente com ele, e resisto a essa condição, já existe um processo de crescimento. Já existe um processo de não querer vivenciar o mal. Já existe um amar a si mesmo, já existe um amar ao próximo. A questão 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E essa questão, pessoal, é bastante grave, porque ela nos traz reflexões profundas e até um certo medo. Porque ela diz o seguinte: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então, eu falei agora há pouco aqui sobre praticar o bem. Então, praticar o bem está muito longe, pessoal, de só não praticar o mal. Porque o Doutrina Espírita nos ensina que não praticar o bem já é praticar o mal. Ou seja, eu preciso oferecer o máximo que eu posso para os irmãos. Então fica a pergunta: será que somente oferecer uma roupa velha, uma moedinha no sinal, ou algo que não nos faça diferença em nossas vidas, é realmente praticar o bem? Nós estamos aqui buscando o que é realmente a prática do bem. E aqui nos fala que o bem é sempre o limite das nossas forças. Então, que não seja o limite das nossas forças, mas que seja pelo menos o limite da nossa vontade, do nosso esforço e tentar superar o egoísmo e o orgulho para poder cada vez mais oferecer aos nossos irmãos. E a questão 643 fala o seguinte: haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidades de fazer o bem? A resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer um que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Então vejam que a prática do bem não é algo assim tão simples. É necessário realmente que nós tenhamos boa vontade para praticar o bem. Mas como nós vamos praticar o bem se nós não queremos o bem a nós mesmos? Se nós vivemos nas condições que a sociedade hoje nos impõe, desse materialismo enlouquecedor, dessa necessidade de consumir cada vez mais, será que esse é um bem a nós mesmos? Porque buscar o conforto material é muito importante, é muito digno para cada um de nós. E não tem nenhum problema nisso, e eu querer ter uma vida mais confortável materialmente, e ter um sucesso profissional, tudo isso está de acordo com as leis da vida. Mas se o exclusivismo da minha vontade está somente nisso, aí é que está o problema. Então, quando eu só busco exclusivamente isso, eu não amo a mim mesmo. E se eu só busco isso, eu não vou oferecer ao meu irmão. Porque cada doação que eu fizer, realmente, doação relevante, eu vou deixar de ter um pouco. Se eu quero só aproveitar ou oferecer para os meus familiares, talvez, não vou praticar o bem. Então, praticar o bem, pessoal, é um processo muito mais complexo do que somente oferecer um pouquinho do que nós temos. É realmente esforçar-se em dar o que nós temos de melhor. É esforçar-se em oferecer as minhas capacidades. É esforçar-se em dar ao meu irmão o que eu realmente esperava receber naquele momento. É dar ao próximo como a si mesmo. É oferecer o que eu esperava receber. Então, começamos o amor por nós mesmos, com o autoconhecimento honesto.
expandimos esse amor a partir do momento em que eu me enxergo parte do universo, em que eu percebo que necessito amar, que necessito, para ser feliz, para viver em paz, oferecer e servir aos meus irmãos. Dessa forma, nós começamos a entrar em comunhão com Deus, nós começamos a ver a fidelidade para com o nosso Pai Celestial. E todo momento em que nós não tivermos certeza do que fazer, estivermos perdidos, pensativos, lembremos do amor do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, ele olhava a todos sempre com compreensão e ternura. Jesus amava, exemplificando, educando com austeridade e com energia, mas com ternura e segurança, aos que necessitavam de ensinamentos, aos mais necessitados materialmente, aos perversos, aos cruéis, nunca julgando e nunca condenando, sempre apontando o caminho para o crescimento. Jesus amava, curando as feridas da humanidade, através do seu exemplo de bondade. Se relacionava com os pobres, com os adúlteros, com as adúlteras, com os párias da sociedade, com os fariseus, com os homens mais ricos materialmente. Jesus nunca deixou de aproximar-se de ninguém por conta de como ele vivia a vida ou de como ele mostrava viver a vida. Jesus estava o tempo todo benevolente, o tempo todo pronto para auxiliar. Vivia um amor humanizado e entregou-se ao holocausto para exemplificar a nós de que nada vale mais do que uma consciência em paz, do que realmente viver a nossa missão, do que fazer, como ele mesmo dizia, a vontade de Deus, do que realmente exemplificar a prática do amor. E mostrou, é claro, a face verdadeira, a face de Deus, que mostra esse Deus de amor, de infinita bondade e infinita sabedoria. Portanto, meus irmãos, o caminho é sempre a prática do amor. Mas o amor precisa expandir-se do nosso núcleo familiar, porque nós somos família e humanidade. Nosso mestre dizia: é muito fácil ajudar aquele que te ama, é expandir para os nossos irmãos que sofrem, aos nossos irmãos que necessitam de amparo, é repartir as nossas possibilidades, compartilhar conhecimento, compartilhar boa vontade, compartilhar capacidade profissional, compartilhar dinheiro, compartilhar, servir, auxiliar. Porque cada vez que eu me movimento em auxiliar meu irmão, eu estou auxiliando a mim mesmo. Eu estou mostrando o meu amor por mim mesmo, porque no que eu ofereço ao meu irmão, independentemente do meu interesse no momento, estou beneficiando a mim mesmo. E esse amor começa, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, de uma forma muito paradoxal, que é egoísta. Ou seja, nós damos esperando receber. Tem um problema nisso? Não. Estamos em processo de evolução. O importante é fazer alguma coisa, é movimentar-se, porque nós exercitando a prática do amor, chega um momento que nós fazemos de uma forma mais pura, mais tranquila. Então não esperamos nem obrigado, não esperamos quase nada, e cada vez encontramos mais felicidade nessa prática. Quando eu olho meu irmão e eu perdoo, porque se eu necessito de perdão, de indulgência, como eu não vou oferecer aos meus irmãos? Na hora que eu me relaciono com as dificuldades do próximo e sinto que posso auxiliar de alguma maneira e ofereço ajuda, quando eu estou espontaneamente buscando possibilidades de servir, de auxiliar, nos surge o tempo todo. Então eu auxilio um, auxilio outro, amo a um, amo a outro, e vou crescendo essa minha capacidade de amar cada vez mais. E amo a mim mesmo porque me enxergo o tempo todo os meus irmãos, me enxergo como aquele necessitado, como aquele orgulhoso, como aquele egoísta. E o processo de amor, então, cada vez mais vai transformando-se em gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por estarmos aqui nesta casa no dia de hoje, gratidão pela doutrina espírita que está em nossas vidas, gratidão pelo nível consciencial atingido que nos traz aqui para escutar essa doutrina e para especialmente vivenciar em nosso dia a dia. Gratidão pelas dores, gratidão pelas dificuldades, gratidão pelos erros que nos transformam e nos fazem crescer, gratidão pelos acertos, gratidão por estarmos
nesse processo de evolução. Gratidão ao nosso Pai, que tudo nos oferece, tudo provém, amando, auxiliando e nunca julgando. Gratidão especial por tudo e por todos. E cada vez esse amor cresce, cada vez esse amor se amplia. E eu olho realmente as pessoas como irmãos, não mais como adversários, não mais como estranhos, não mais como desafetos, mas especialmente como irmãos. E esse é o processo de crescimento. É isso que é a vida, é isso que dá sentido à vida. Uma vida onde só se busca crescimento material e profissional e satisfazer a sensação física, é uma vida que não merece ser vivida conforme nos explica Sócrates. Nós precisamos buscar o amor, condicionando nossa vida a viver os benesses do nosso trabalho honesto, mas oferecer ao nosso irmão as nossas capacidades também. Porque se é bom para mim ter um jantar na minha casa, também é bom oferecer para o meu irmão. Se é bom para mim investir bem, é bom também oferecer ao meu irmão. Porque talvez no lugar dele eu também esperasse essa circunstância. Então o amor, ele não fecha, o amor abre, o amor expande, o amor une, o amor nos faz vivermos em comunhão um com o outro, em comunhão com nós mesmos e em comunhão com o nosso Pai Celestial. Porque amar é o caminho da felicidade. Ninguém é feliz se não amar. Amor, terapia, conforme nos explica a benfeitora Joana de Ângeles, que é a melhor terapia que nós podemos realizar. Porque tudo com amor se torna mais agradável, se torna mais alegre, se torna mais feliz. A dificuldade de hoje, olhada pelo amor, se torna mais simples. A dor se torna menor. A alegria se torna maior. A convivência se torna mais harmônica. O universo tem mais ordem, tem mais tranquilidade. E nós realmente nos encontramos com Deus dentro de nós. Por isso, o que estamos esperando realmente para praticar o verdadeiro amor? Que não é só dado ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, mas a todos, pois todos somos família humanitária. E para fechar então, pessoal, eu quero ler uma passagem do livro da benfeitora Joana de Ângeles, Amor Imbatível, Amor. Ela fecha o livro, e é um belíssimo livro, esse da benfeitora, com uma passagem aqui muito interessante, um ensinamento muito interessante, que eu quero repetir para vocês. Então diz a benfeitora: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor, é que o ser humano alcança as culmeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimentam na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Então essas são as palavras que dão um sentido para essa fala da prática do amor que nosso Mestre Jesus sempre nos trouxe. Portanto, que amemos uns aos outros. Obrigado pela atenção de todos. Então vamos agora passar ao passe frutificado. Convido aos meios passistas que venham aqui, que se posicionem. E a todos que elevemos nosso pensamento, continuemos com o pensamento elevado,
com sinceridade, boa vontade, nosso Pai Celestial, agradecendo o Senhor pelo amor que nos dá, porque desde o primeiro momento o Senhor nos ama incondicionalmente, ama as nossas dores, ama as nossas dificuldades, ama nossos erros, ama nossos acertos, ama até mesmo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque não deixa de amar um segundo sequer. Portanto, Pai, nos inspira o seu amor, nos ajuda a amarmos e a buscarmos o amor como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Nos ajuda a olharmos para os nossos irmãos e oferecer amor independentemente do que possam oferecer a nós. Ajuda, Pai, que sejamos amor a nós mesmos, o amor do autoconhecimento, o amor da conscientização honesta de que como cada um de nós se encontra hoje. Pai, nos ajuda a nos esforçarmos realmente para vivermos o amor, para vivermos essa amor-terapia que realmente nos traz crescimento, evolução e felicidade. Felizes, Pai, agradecidos, pedimos permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja.